Fala, galera! Tchau, galera! Irmãos, é assim que a gente faz no Deeper, né? Porque é uma maneira de expressar a alegria do Senhor em nós. Então, se você quiser participar com a gente dessa alegria agora, vou te dar mais uma chance. Fala, galera! Amém. Nós estamos muito felizes com a Deeper Conference. Né? Quem esteve aqui na sexta-feira? Glória a Deus. Né? Foi uma bênção, foi top demais sexta-feira. Tivemos aqui a Paola Carla, o pastor Jonatas. Né? Foi uma bênção realmente, a presença de Deus aqui. Quem esteve ontem aqui também? Amém. Né? Ontem nós tivemos aqui a Duda Simões, né, cantando. Né? Para quem não sabe, ela tem somente 15 anos. Mas quando ela está aqui no altar ministrando, parece uma mulher madura, cheia de autoridade. Foi uma benção. Nós fomos muito ministrados também pela Priscila Chagas, né, que é uma jornalista, uma repórter do RJTV lá, da Rede Globo. Né, e foi uma bênção a palavra que ela trouxe para nós. E aí você está percebendo aqui que tem algumas coisas diferentes aqui, né? Um cenário. Né? Então nós estamos fazendo, a cada culto, no início de cada culto, tem uma encenação, né, que nós chamamos de abertura, que tem a ver com o nosso tema. E aí nós estamos fazendo ela em 3 atos. O primeiro ato foi na sexta-feira, o segundo ontem, sábado, e o terceiro ato vai acontecer hoje no culto de 17h30, no culto de 5h30 da tarde. Ah, pastor, mas eu não vi o primeiro e o segundo. Se eu ver o terceiro somente, será que eu vou entender alguma coisa? Vai entender. Mas você também tem uma oportunidade de vê-la completa no culto de 7h30 da noite. Que aí nós vamos apresentar toda a abertura, toda a sequência dos atos de uma só vez no culto de 7h30 da noite. Você está vendo aqui também um cavalete, né, um cavalete de pintura de tela. Na sexta e no sábado nós tivemos aqui uma pessoa pintando, que é a Bia, minha filha, né, e ela pintou aqui na sexta-feira uma tela, pintou ontem também, porque nós cremos que nós podemos adorar a Deus com toda forma de expressão, com toda a arte, podemos entregar toda a arte, toda a expressão artística como adoração ao Senhor. Então ela tem uma experiência, ela é orientada pelo Senhor a fazer um desenho, e assim ela faz. E no culto de 19h30, 7h30 da noite, ela vai fazer também mais uma tela, e aí nós vamos também apresentar à igreja as telas que ela fez durante a nossa conferência. Amém? Então, como o pastor falou, 5h30, 7h30, é a oportunidade de você trazer alguém, que não é crente, de trazer alguém que está afastado, que você conhece, alguém da sua família, para estar com a gente e receber a palavra, ouvir de Deus. Pastor Marcos Madaleno é pastor lá de jovens, lá na igreja da cidade, um dos ministérios mais relevantes de juventude no Brasil. Eu acho que hoje, lá na igreja da cidade, acho que tem cerca de 6.000 jovens. Aproximadamente 5.000 ou 6.000 jovens. E é um ministério, o ministério dele é um ministério que me influencia muito. Né? Então, está sendo muito importante para nós recebê-lo ele aqui. Né? E você, então, traga alguém que não é crente, um jovem, um adolescente, um adulto, enfim, traga alguém para receber a palavra de Deus hoje. Abra aí a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes 6, nós leremos do verso 12 ao 16. Juízes, capítulo 6, do 12 ao 16. Vocês acharam? Então diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel?
Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Pai, porque desde sexta-feira o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem transformado vidas aqui, ó Pai. E agora eu te peço, Deus, continua falando conosco, continua nos transformando, nos moldando, Pai. Em nome de Jesus, que estejamos totalmente abertos, Pai, para receber a tua palavra. Que não seja eu, mas o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quem você pensa que é? Essa é uma pergunta um tanto confrontadora, não é? Se você já foi questionado assim, com certeza você se sentiu confrontado. Porque essa pergunta dá uma ideia de que alguém está querendo colocar a gente no nosso lugar. Do tipo, por que você está falando isso? Não é bem assim como você está pensando. Quem você pensa que é? Então é um confronto. Mas eu queria que você refletisse e fizesse essa pergunta agora para você mesmo. Se imagine agora diante de um espelho, olhando o seu reflexo nesse espelho, e agora faça essa pergunta para você mesmo. Quem você pensa que é? Você sabe quem é você? Você sabe de fato quem você é? Depois da morte de Josué, o povo de Israel viveu por mais de 3 séculos numa onda de inconstância. Eles viviam um tempo com Deus e depois se afastavam. O próprio livro de Juízes vai dizer que cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, o importante é ser feliz. Se isso me faz feliz, então eu vou fazer. Não importa o que a palavra diz, não importa o que Deus diz, não importa as outras pessoas, se me faz feliz, eu vou fazer. Cada um fazia o que achava mais reto. Era essa a rotina ou a cultura do povo a partir daquele momento. E aí, durante esse período, eles viviam numa repetição, num ciclo. Eles ficavam um tempo com Deus, depois se afastavam, se desviavam, desobedeciam. A consequência dessa desobediência era o quê? Opressão das nações inimigas. Vinham as nações inimigas e oprimiam o povo, escravizavam o povo, e aí eles começavam então a chorar, a clamar a Deus, a se arrepender. Deus ia e levantava um juiz, aquele juiz libertava o povo começava a andar com Deus de novo, e depois se afastava novamente e começava tudo de novo. Desobediência, opressão, arrependimento, mais um juiz. Então vivia essa repetição, esse ciclo ia se repetindo. E aí nesse contexto aparece Gideão, onde nós lemos aqui no capítulo 6. E aqui no capítulo 6 eram os midianitas que estavam oprimindo o povo. E essa opressão durou aproximadamente 7 anos. 7 anos o povo oprimido pelos midianitas. 7 anos que os midianitas roubavam tudo que o povo de Israel produzia. Todo o plantio, todo o gado, todos os animais eram roubados, saqueados pelos midianitas. Quer ver um exemplo? Quem viu aqui, quem já viu ou assiste The Walking Dead? Alguns. The Walking Dead é uma série que passa em um desses canais de stream. E a série é a seguinte: aconteceu um apocalipse zumbi na Terra. Então, a maioria dos seres humanos viraram zumbis. Então, os poucos sobreviventes se juntam para ajudar na sobrevivência, e eles criam certos grupos, clãs. Mas tem uma temporada que aparece um grupo que é mais forte, tem mais armas, e eles oprimem os outros grupos. Então, tudo que aqueles outros grupos produzem, vem aquele grupo mais forte, que é liderado por um personagem chamado Negan, quem lembra aí, e ele oprimia e tirava tudo que aqueles outros grupos produziam. E eles ficavam com quase nada. Era exatamente assim. Os midianitas entravam,
roubavam tudo que Israel produzia e eles ficavam com quase nada. E aí o que aconteceu? Eles tiveram que, para produzir, se esconder. Produzir escondido. Era isso que Gideão estava fazendo. A palavra fala que ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Irmãos, para malhar trigo, precisa fazer isso num campo aberto, num campo grande. Eram usados bois, carroças para fazer isso. O tanque de prensar uvas, a palavra fala, é um tanque, é um espaço pequeno. Quem já viu também The Chosen? Irmãos, The Chosen é uma série evangélica, vai. Essa aí, né? No The Chosen tem uma cena que o Pedro, discípulo de Jesus, ele está pisando uvas num tanque para preparar o vinho. E onde era aquele tanque? No quintal da casa dele. Ou seja, não era necessário um espaço tão grande. Ou seja, Gideão estava fazendo exatamente isso, malhando trigo num tanque de prensar uvas para se esconder dos midianitas, para se esconder dos inimigos. Só que aí um belo dia, o anjo do Senhor aparece para Gideão. E como que o anjo do Senhor se refere a Gideão? Como que ele se dirige? Como que ele chama Gideão? Poderoso guerreiro. Em outras versões mais antigas diz homem valente. Aquele anjo chamava Gideão de poderoso guerreiro. Mas que poderoso guerreiro era esse que se escondia para trabalhar, com medo dos inimigos, com medo dos midianitas, tinha medo de ser roubado. Gideão tinha medo de ser roubado. Gideão era medroso. Sabe por quê? Porque ele ainda não tinha a revelação de quem ele era em Deus. Ele ainda não tinha a sua identidade em Deus. A sua identidade era distorcida. A visão que ele tinha a respeito dele mesmo era completamente errada, era completamente distorcida. E por causa dessa distorção de identidade, ele era alguém escravo das circunstâncias. Escravo das circunstâncias. Ele não sabia de fato quem ele era. Ele era incapaz de pensar no futuro, de sonhar com o futuro. Por quê? Porque a única coisa que ele tinha em mente era salvar um pouco de trigo para sustentar a sua família. Ele mesmo diz no versículo 15, meu clã é o menos importante. E eu sou o menor da minha família. Ou seja, a distorção da identidade de Gideão, ele não se considerava capaz, não se considerava um exemplo, uma referência. Ele ainda expressa no diálogo com Deus um desapontamento com Deus. Ah, Senhor, se é o Senhor mesmo, onde o Senhor estava? Cadê aquele Deus que nossos pais contavam, que nos tirou do Egito? Por que está acontecendo isso tudo? Ou seja, completamente preso à circunstância que ele vivia. E ele ainda estava relutante em aceitar a escolha de Deus. Deus falou, você vai libertar o povo. E ele falava, eu sou o menos importante, meu clã é o menor, minha família é a menor. E se você continuar lendo o texto, ele vai insistir em pedir sinais para Deus de que ele era escolhido, apontando o quê? Uma total insegurança. Uma total insegurança. E aí, irmãos, nós muitas vezes quando lemos alguns textos da Bíblia, como esse, por exemplo, às vezes nós julgamos mesmo. Pô, Gideão dava muito mole. Pô, o anjo aparece para ele, é isso que ele fala? Irmãos, quantas vezes nós não agimos assim, diante daquilo que Deus tem falado para nós? Quantas vezes nós não somos também tão inseguros e ficamos insistindo em confirmações? Senhor, confirma aquilo que Ele já falou. Isso é distorção de identidade. E você? Quem você pensa que é? Qual é a visão que você tem a respeito de você mesmo? Você tem tentado buscar um propósito para a sua vida e não sabe qual direção tomar? Então essa palavra é para você hoje também. Porque muitas vezes nós buscamos algum valor em caminhos que são fora do caminho de Deus. Tentamos encontrar nosso valor em realizações pessoais, em conquistas, em status, poder, sucesso, em estética, num corpo perfeito. E isso tudo
é passageiro. Isso tudo é palha. Nós precisamos encontrar a nossa identidade em Deus. Sabe por quê? Porque é Deus quem diz quem você realmente é. Porque foi Ele que te criou. É nele que você vai saber viver tudo aquilo que Ele tem para você. Você precisa saber quem Ele diz que você é. E aí algumas situações que podem acontecer na nossa vida que vão distorcer a nossa identidade. Por exemplo, quando você não tem um propósito, não sabe qual o propósito de Deus para a sua vida, você é influenciado por uma série de coisas. Você é influenciado, por exemplo, pelo mundo virtual. Hoje a internet, ela dita regras e comportamento. Hoje as pessoas fazem aquilo que elas veem na internet, aquilo que elas veem nas mídias sociais. Se tem um artista fazendo, ele está bombando, as pessoas estão fazendo também. Se tem alguém no TikTok fazendo isso, fazendo aquilo, as pessoas estão fazendo também. A internet tem ditado regra e comportamento, e a internet é uma arma poderosa para distorcer a identidade. Quantos têm perfil no Instagram aqui? Pode levantar a mão, eu também tenho. Deixa eu falar alguns dados para vocês. O Instagram é uma das maiores plataformas de mídias sociais do mundo. E são os jovens que são os maiores usuários do Instagram. 64% das pessoas entre 18 e 29 anos possuem um perfil no Instagram. Isso é aproximadamente mais de 1 bilhão de usuários ativos por mês. Só que o Instagram também foi eleita a rede social mais tóxica para a saúde mental. Uma pesquisa feita por uma entidade lá do Reino Unido diz o seguinte, que entre os problemas que o Instagram causa estão ansiedade, depressão, solidão, baixa qualidade do sono, baixa autoestima, dificuldade de relacionamento fora das redes. Uma pesquisa também feita no Brasil pelo Departamento de Psicologia da USP diz que o uso intenso das redes sociais suga os usuários e leva a uma elaboração ficcional da realidade. Ou seja, a pessoa vai sendo influenciada pelas mídias sociais e vai criando um mundo paralelo, um mundo fictício. E aí vai perdendo a noção do que é real. E vai vivendo um mundo de fantasia, vai querendo entrar num mundo de fantasia, completamente fora da realidade. Ela vai vendo pessoas, vai seguindo pessoas e vai querendo viver aquelas vidas ali, aquela felicidade plástica e superficial das postagens nas mídias sociais. Deixa eu falar uma coisa para vocês, mais de 85% de todas as fotos que são postadas são editadas. Ou seja, nada daquilo ali é real. Nada daquilo ali é real. Sempre tem um filtro, sempre tem uma edição. Mundo fictício. E outra coisa, a internet hoje, ela viabiliza e induz a todo tipo de erro. Todo tipo de erro. Hoje, se uma pessoa viciada quiser comprar drogas, ela não precisa nem ir na comunidade. Ela entra num site lá escondido e ela faz um pedido e entrega via delivery. Hoje existe também uma droga virtual chamada iDozer. O que é o iDozer? Você compra um arquivo, formato MP3, como se fosse música, e aí aquele arquivo você põe um fone no ouvido, ele emite ondas sonoras que vão trazer para a mente da pessoa o efeito que uma droga faz. Muitos aqui talvez nem tenham ouvido falar nisso. Isso foi muito forte na pandemia, quando ninguém podia sair de casa. E todas essas coisas, esse tipo de comportamento vai distorcendo aquilo que somos em Deus. Uma outra coisa que distorce a identidade é você se colocar sempre na posição de vítima. Por causa de algum trauma, alguma dor, alguma situação. E todos nós podemos passar, todos nós estamos de alguma maneira vulnerável a alguma situação que possa trazer luta, adversidade, angústia, alguma palavra lançada no passado sobre nós, algum trauma, alguma dor, alguma situação de abuso. Só que muitas vezes quando sofremos isso, nós somos tentados a achar que não existe solução. Aí começamos a justificar tudo aquilo que não dá certo naquilo que aconteceu no passado.
Ah, eu sou assim porque um dia meu pai fez isso comigo. Ah, eu não dou certo nisso porque há não sei quantos anos atrás eu tive um professor que fez isso. Eu tive um pastor que é isso, aquilo. Eu tive um trauma assim. Mas até quando vamos ficar justificando, através de coisas que aconteceram no passado, o que não tem dado certo hoje? Isso é ser vítima. Isso tem virado uma cultura também, a cultura do vitimismo. Isso tem sido tão falado que quando a pessoa se põe num lugar de vítima, aí se fala o seguinte: não, isso traz um conforto, um alívio. Mas é um alívio, é um conforto temporário, porque você justifica agora. Não deu certo porque aconteceu alguma coisa lá atrás. Mas até quando você vai ficar preso a isso? Até quando vamos ficar presos a correntes do passado? Até quando nós vamos ficar trazendo na memória dores, frustrações e traumas e deixando que essas coisas ditam a nossa vida, o nosso comportamento? Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para a liberdade. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo te chamou. Então seja livre, não seja uma vítima. Para de terceirizar a culpa do que acontece com você nas situações, em outras coisas. Não deixe que essa cultura domine a sua vida. Uma outra coisa também que distorce a identidade é não saber amadurecer, não saber passar as fases, viver as fases corretas da vida, que também virou uma cultura. Hoje a juventude não quer assumir responsabilidade, não quer amadurecer. É uma galera que quer viver como menino a vida toda, que quer viver o dia inteiro jogando PlayStation, jogando futebol, na internet, assistindo série, e não quer assumir as responsabilidades, não quer sair debaixo da saia da mãe, não quer sair da casa do pai, dos pais, não quer casar, não quer assumir responsabilidade, porque tem medo. E aí a gente vai vendo uma geração crescendo, mas crescendo infantilizada. E aí existe uma síndrome chamada síndrome de Peter Pan. Síndrome de Peter Pan. Por que Peter Pan? Porque o Peter Pan é um personagem que foi criado há muitos anos atrás, acho que em 1800 e alguma coisa, 1800 é Adão e Eva. E depois a Disney comprou. E é o quê? É um menino. É um jovem, mas que quer ser menino. Então ele criou um mundo fantasioso, né? Neverland. Um mundo fantasioso, onde ali ele vive, ninguém cresce, todo mundo permanece menino. Se alguém resolve crescer, é expulso de lá, ele tira de lá. Então todo mundo é menino e é um mundo só de aventuras, onde vão lutar e vencer os piratas. E aí a gente vê muitas vezes uma geração crescendo, mas só querendo saber de aventura. Não querem assumir responsabilidade. Não querem mudar, viver a fase correta da vida. Acham que vão ser eternos meninos. E aí a gente vai vendo uma geração mimada, infantilizada. E aí alguns resolvem casar. O casamento não dá certo. É uma família disfuncional, porque é crianças gerando outras crianças. Casamentos que não dão certo porque a pessoa casa, mas quer continuar vivendo como solteiro, quer continuar vivendo em balada, em festa, em futebol, quer chegar em casa só jogar PlayStation, só fazer isso, aquilo. Não assume as responsabilidades, não cresce, não amadurece. E uma outra situação que acontece também que distorce a identidade é a orfandade. O que é a orfandade? É quando você se relaciona com Deus, sabendo que Deus é Pai, mas a expectativa desse seu relacionamento é de acordo com a sua relação com seu pai aqui na terra. Então, se essa relação não foi muito boa, se, por exemplo, você teve um pai autoritário, a expectativa que você vai ter de Deus é que Deus é autoritário. Ou se você teve um pai omisso, a expectativa que você vai ter é que Deus é um Deus omisso, que Ele não responde às suas orações, que com você ele não dá atenção. Ou um pai autoritário, aí você começa a ter uma relação com Deus, em vez de pai e filho, de patrão e empregado. E aí você vai dizer, não, mas eu sou servo do Senhor, todos nós somos servos.
Tá certo, nós somos servos do Senhor, mas também somos filhos. Também somos filhos. E aí, muitas vezes, você entra numa relação doida, de que tem que fazer muita coisa, porque senão você não vai merecer, Não é por nosso mérito, irmãos. É a graça do Senhor Jesus. Que mérito eu tenho de estar aqui em cima hoje? É a graça do Senhor na minha vida. Então a gente precisa se curar dessas coisas, ter cuidado com essas coisas. Porque a opinião incorreta sobre você vai deformar a sua identidade e comprometer o seu futuro. Se você não sabe quem você é em Deus, o seu futuro está comprometido. E aí, voltando aqui para Gideão, se você der sequência ao texto, à história, você vai ver que ele não ficou com a opinião que ele tinha sobre ele mesmo. Ele ficou com as verdades de Deus a respeito dele. E quais eram as verdades de Deus a respeito dele? Que ele era poderoso guerreiro, que ele ia libertar Israel e que Deus iria com ele. E aquilo foi muito importante para aquele momento decisivo da vida de Gideão. Você precisa descobrir quem você é em Deus hoje, para que você, nos momentos decisivos da sua vida, você possa vencer. Você possa vencer, porque é com Deus ao nosso lado que nós vencemos. É sabendo quem nós somos em Deus que nós vencemos. Então, só quando você descobrir quem Deus é primeiro, porque muitas vezes nós dizemos que servimos a Deus, mas nós não sabemos de fato quem Deus é. Então você precisa saber quem Deus é. Quem é Deus na tua vida. Quando você descobre isso, você tem a revelação de o que Ele diz sobre você, de quem você é em Deus. Então, 3 verdades importantes ao seu respeito. Primeira delas, você é mais do que você pensa que é. Você é o que Deus diz. Você é mais do que você pensa que é. Você é o que Deus diz. Olha aqui, versículo 12 de Juízes 6. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha o que Deus diz a respeito de Gideão. Poderoso guerreiro. Você é um poderoso guerreiro. Então, quem realmente você pensa que é? O que você pensa ao seu respeito? Você sabe o que Deus diz ao seu respeito? Você é aquilo que Deus diz ao seu respeito. Você não é o que os outros dizem que você é. Você não é aquilo que as pessoas no passado falaram para você. Ah, que você não ia dar certo, que você é burro, que você é aquilo, você não vai dar certo para nada. Se houve uma palavra lançada sobre você a esse respeito, você não é essa palavra. Você é o que Deus diz ao seu respeito. Você é o que Deus diz. Você não é o que a internet tem tentado te empurrar para ser. Você é o que Deus diz. Você não é o que os seus traumas do passado, o que as dores que você sofreu, os abusos que você sofreu, você não é isso. Você é o que Deus diz. Você é alguém curado, restaurado, lavado, remido pelo sangue de Jesus. É isso que você é. Então para de ficar preso ao passado. Deixe de ser vítima do passado. Não entre nessa onda, nessa cultura de vitimização, nem de infantilização. Você é o que Deus diz. Tem uma pesquisa feita pelo Dr. Lance Wallnau. Eu não sei se o sobrenome dele se pronuncia assim, não. Mas é o Dr. Lance, é um pregador bem conhecido lá nos Estados Unidos. E nessa pesquisa ele diz o seguinte: que nós fazemos afirmações para nós mesmos, cerca de 1.200 afirmações por dia. Dessas 1.200, 1.100 são negativas e 100 positivas. O que ele quer dizer com isso? Que nós precisamos ter cuidado com aqueles momentos de conversa com nós mesmos, aquelas conversas silenciosas que a gente tem com a gente mesmo, aquele momento em que estamos sozinhos, precisamos ter cuidado, para que as mentiras lançadas, aquilo que é potencializado pelo diabo, aquilo que são as dores sofridas no passado, para que isso não influencie a nossa vida. E a única forma de vencer isso, a única forma de vencer essas mentiras, é você ter convicção daquilo que Deus diz ao seu respeito.
Você precisa colocar em você, plantar em você as convicções do que Deus diz ao seu respeito. Quem Gideão pensava que era? Alguém fraco, que não ia conseguir, incapaz. E o que Deus disse a respeito de Gideão? Você é poderoso guerreiro, porque eu te ajudarei. Porque eu te ajudarei. A visão de Deus sobre você é diferente do que você pensa. A visão de Deus sobre você é diferente do que você pensa. Então fique com o que Deus pensa. Fique com o que Deus fala. Fique com o que Deus diz ao seu respeito. Em segundo lugar, você tem mais do que você percebeu. Você tem mais. Lá no versículo 14 de Juízes 6, Deus fala assim para Gideão: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, com a força que você tem. Deus não falou com a força que eu ainda vou te dar. Ele falou: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ou seja, Gideão tinha uma força que ele ainda não sabia que tinha, por causa da distorção de identidade. E essa força era dele, natural? Não. Porque se você conhece a história, ele venceu os midianitas com 300 homens. Ele venceu um grande e poderoso exército com 300 homens. Essa força era dele? Não, era de Deus. Mas Deus falou: a força que você já tem, por quê? Porque Gideão já era abençoado, Gideão já era escolhido. Então ele já tinha a bênção de Deus sobre ele, mas ele ainda não sabia. E eu quero te falar nessa manhã: você já tem a bênção de Deus sobre você. Você é um escolhido do Senhor. Então não se sinta menosprezado, não se sinta um não abençoado, porque isso é uma distorção de identidade. Sabe por quê? Porque Deus sempre chega primeiro. Deus sempre chega primeiro. Quando você está enfrentando uma luta, Deus já chegou primeiro e já te abençoou e já te capacitou, você que ainda não percebeu. É isso que Deus está falando aqui com Gideão. Deus está dando um grande desafio para Gideão. E ele fala: com a força que você tem, ou seja, Deus já chegou na frente, Deus já abençoou, Deus já capacitou. Quais os desafios que você tem para a sua vida? Quais os desafios que você tem que enfrentar? Deus já te abençoou, porque Ele chega sempre primeiro, Ele sempre chega na frente. Então, quando você diz que você não é abençoado, isso é uma distorção de identidade. E além do mais, você está sendo ingrato. E a ingratidão nos aprisiona. E a gratidão nos liberta. Então seja grato, seja liberto, seja livre, porque você já é abençoado. E em terceiro lugar, você não está sozinho em suas lutas. Lá no versículo 16 do capítulo 6, Deus fala assim para Gideão: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Eu estarei com você. Irmãos, isso é suficiente, porque Jesus é suficiente. Essa palavra é suficiente. Se a gente entendesse a profundidade disso, a profundidade de uma frase como essa, eu estarei com você, não seria necessária tantas pregações, tantas ministrações, tantas conferências, porque nós saberíamos quem está conosco. Eu estarei com você. Quando Deus te chama para algo, quando Deus nos chama para algo, é menos sobre nós mesmos e mais sobre a presença dEle e o poder dEle em nós. Quando Deus está chamando Gideão aqui, é menos sobre Gideão e mais sobre o poder dEle em Gideão, a presença dEle em Gideão. E é isso que Deus quer fazer, é isso que Deus quer mostrar na sua vida. Não é a sua capacidade, não, mas é Deus em nós, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá a força, é Ele que nos dá a bênção, é Ele que te diz: você é um poderoso guerreiro. Você precisa se enxergar como Deus te enxerga. Quando a gente vive como Ele nos enxerga, nós somos mais do que adequados, nós somos mais que vencedores. Porque é isso que diz Romanos 8,37. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Em Cristo, somos mais que vencedores. Que em nome de Jesus, você vença todos os seus desafios. E aí eu te pergunto: como você quer ser lembrado?
Alguém cheio de crises pessoais, crise de identidade, ou alguém resolvido em Deus, resolvido na sua identidade em Deus, ser lembrado pelas conquistas e realizações em Deus, porque esse foi o diferencial de Gideão. Ele começou a entender quem ele era em Deus, e é assim que ele foi lembrado. Foi assim que ele foi lembrado. Lá em Hebreus capítulo 11, 32 a 34, diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Foi assim que Gideão foi lembrado. Não alguém como que tinha crise de identidade, que não sabia quem era, que não sabia os propósitos que Deus tinha para ele, mas alguém que realizou grandes coisas em Deus, porque foi curado da sua identidade em Deus. Como você quer ser lembrado? Dias difíceis todos nós passamos, só que os dias difíceis passam, os dias difíceis acabam, mas a identidade fica. Quem você é em Deus, fica. Quando a gente não está firmado na nossa identidade em Deus, na identidade que Deus nos deu, as situações difíceis vão deixar sequelas. Mas quando eu sou bem resolvido em Deus, quando eu estou apegado àquilo que Deus diz quem eu sou, as situações difíceis me aperfeiçoam. Quando você sabe quem é em Deus, não é que você não vai enfrentar a situação difícil, mas a situação difícil vai te aperfeiçoar. Amém? Descubra mais sobre Deus. Quando você descobre mais sobre Deus, quem Deus é na sua vida, você vai descobrir mais ao seu respeito, porque você vai saber o que Ele diz ao seu respeito. Então faça as pazes com Deus hoje, restaure a sua identidade, para você viver isso no presente e conquistar maravilhosas promessas no futuro, porque é isso que Deus tem para a tua vida. Porque é Ele quem sabe mais ao nosso respeito, Ele é o nosso Criador. E aí, para encerrar, Jeremias 29, 11. Olha o que Deus diz ao nosso respeito. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Os planos de Deus são perfeitos. O que Deus diz ao seu respeito é perfeito. Então busque a sua identidade em Deus. Resolva a sua identidade em Deus. Amém? Nós vamos... Pastor João, então, pode vir.